a nossa insatisfação aqui pelo canal, né? Porque o diálogo com a diretoria é muito ruim. Aí eu não falo só de mim especificamente, não, tá? Acho que o diálogo de todo torcedor é muito ruim com o clube, de um modo geral, né? Pelo milindre do nosso presidente. Mas eu não posso deixar de manifestar aqui a minha indignação por mais um jogo ter sido vendido para Brasília. É claro que eu não faço parte da administração, não tenho a dificuldade de pagamento, né? Quem está lá é que paga os salários dos jogadores, e cada dia os jogadores querem ganhar mais. Gostei muito de uma entrevista de um dirigente alemão, não lembro exatamente quem foi, mas eu acho que foi o Rummenigge, eu acho, já que os clubes, os jogadores reclamam muito do calendário, né? Muito em função desse mundial de clubes aí, que muitos clubes da Europa não tiveram, não puderam dar férias para os seus jogadores, e aí o diretor falou, a culpa é dos jogadores, que cada dia pedem um salário maior, e com isso a gente tem que arrumar calendário, tem que arrumar mais campeonatos, porque o Fluminense até agora arrecadou cerca de 400 milhões de reais. Se for a final e for campeão, né, bate quase R$1 bilhão. Então, em termos financeiros, essa competição ela é fantástica. Claro que eu gostava de ganhar salário maior, né? Fazia por onde ganhar salário maior, mas eu joguei numa época em que não tinha férias. Os campeonatos brasileiros terminavam lá pelo dia 19, 20, 21, 22 de dezembro. A gente parava para Natal e Ano Novo, e já no início de janeiro voltava, porque tinha a disputa do campeonato carioca, dos campeonatos estaduais, né? Seja ele do Rio de Janeiro ou de outra cidade do Brasil, no caso, São Paulo, que eu joguei bastante campeonato paulista. Então, assim, eu achei muito interessante, os jogadores reclamam, mas dos salários, querem salários mais altos, e depois reclamam do calendário. Mais ou menos o que deve estar acontecendo no Vasco da Gama. A gente vê Verratti toda hora pedindo aumento, agora essa negociação gigantesca com o Léo Jardim pela renovação, e aí o clube tem que se virar em fazer dinheiro para poder pagar, porque senão os jogadores vão para outros clubes. Fora as cagadas que são feitas, né? Contratações erradas, aceitar que as exigências de alguns jogadores, enfim, tudo isso aí porque esse dinheiro sai do clube, e não do bolso do dirigente. Então, a gente compreende, mas não é obrigado a concordar. Eu não sou obrigado a concordar que o Vasco tenha vendido o mando de campo para Brasília. Primeiro, que já há muito tempo o torcedor aqui da cidade do Rio de Janeiro não vê o seu clube. Principalmente depois desse Mundial, em que nós temos 4 grandes clubes aqui na cidade do Rio de Janeiro, e 3 deles estavam no Mundial. Culpa dessa atual diretoria? Não, não é culpa dessa atual diretoria. Mas o mínimo que ela poderia fazer é dar um carinho, né, dar um afago ao torcedor, não que o torcedor de Brasília, né, o chamado Off-Rio,
Não que ele não mereça ver o Vasco. Merece muito. Mas o torcedor aqui da cidade é quem acompanha, quem consome e quem está mais próximo do clube. Então, a diretoria deveria ter um pouco mais de respeito com esse torcedor. E principalmente porque sempre o Vasco consegue resultados negativos. Eu acho que o Vasco nunca ganhou nos jogos em Brasília. O último deles foi contra o Palmeiras, campo neutro, um erro na saída de bola, e depois de 14 jogos, o Vitor Roque fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, justamente contra o Vasco da Gama. Então, eu sou contra, super contra, a venda de mando de campo, embora entenda a condição financeira do clube, precisa fazer caixa. Mas eu sou contra, eu não vou defender, porque o Vasco agora deu uma respirada, uma boa aliviada no seu caixa, porque a saída do Payet vai fazer com que o Vasco economize aí cerca de R$ 1.600.000, e eu acho que é necessário ter bastante cautela, bastante sabedoria em qual jogador o Vasco vai investir esse dinheiro. Acho que uma boa parte desse recurso ele tem que ser voltada para a renovação do contrato do Léo Jardim. Também tem a renovação do Felipe Coutinho, mas não acredito que o Felipe Coutinho fará outras exigências, como contratar outros amigos. Também não acho que ele mereça aumento, acho que o salário deve ser bem satisfatório, embora ele tenha deixado para trás um salário gigantesco lá no Aston Villa, mas isso não é culpa do Vasco, isso é uma decisão dele, né? De um atleta que estava 14 anos fora do Brasil e que queria voltar para cá, e tem instituto, tem investimentos, casa nova que ele está construindo, uma série de coisas que a gente lê na internet. Então, não acho que a renovação de contrato do Felipe Coutinho, envolva questão financeira. Fora isso, o Vasco tem que ir ao mercado e contratar e satisfazer o seu torcedor. O Thiago Mendes, que é o jogador que está sendo especulado, ou que já foi anunciado, não sei. Confesso que não apurei a veracidade dessa notícia. É um atleta que tem um histórico positivo, né, de ser um bom atleta, que jogou bem no São Paulo, jogou bem no Lyon, enfim. Mas é um atleta que vem de 4 cirurgias no joelho. Então, existe um risco muito grande desse atleta desembarcar aqui no Rio de Janeiro e passar a maioria do tempo machucado. Isso é uma grande possibilidade, e o pior de tudo, é um atleta que ganha salário alto e não faz 30 gols por ano. Por que a insistência? Porque eu acho que o Vasco precisa de mais um goleador, mais 2 goleadores, alguém para dividir a responsabilidade com o Verratti. É só a gente perceber que todas as vezes que o Verratti não faz gol, o Vasco tem muita dificuldade de ganhar os seus jogos. Então, quando o adversário faz uma boa marcação em cima do Pablo Verratti, o Vasco, a maioria das vezes, sai derrotado de campo. Então, o Nuno tem feito alguns gols até importantes.
Ryan também tem feito alguns gols importantes, mas ainda na minha cabeça é pouco. Eu acho que deveria ter mais atletas que fazem gol e que com isso diversifique, né, o jeito de jogar da equipe do Vasco da Gama. Mas, enfim, vamos esperar a cena dos próximos capítulos, ver quem são os contratados. Agora nós temos lá o Fernando Diniz, que é um cara exigente, embora no Fluminense campeão da Libertadores de 2023, esse Fluminense, agora dirigido pelo Renato Gaúcho, que encanta o mundo, contratava muitos jogadores com idade avançada, e muitos deles, né, a maioria deles, deu muito certo, muito resultado, mesclando ali com os jovens jogadores que saíam das categorias de base. O Fluminense chegou à conquista da América, né? E essa conquista fez com que o Fluminense pudesse disputar esse Mundial de Clubes, e é o que está fazendo mais bonito, a melhor campanha. E amanhã, tomara que o time comandado pelo Renato Gaúcho consiga mais uma vitória frente ao Chelsea e chegue à final contra um gigante europeu. Tem o fato de ser amigo do Mário, gostar do Mário, mas eu estou falando que isso será muito benéfico para o futebol brasileiro, como um todo. Eu acho que vai atrair mais investimentos. A gente, em função de desde 2012, não conseguir ganhar um Mundial lá no mundo árabe, né? Sei lá onde é que é disputado, em Abu Dhabi, sei lá. E as péssimas participações na seleção brasileira em Copa do Mundo, sendo eliminado para europeus, com todo respeito aos europeus segunda linha, né? Se eu não tiver enganado, as últimas duas foi para Bélgica e Croácia. Essas equipes nunca foram campeões mundiais, então por isso eu classifico como segunda linha, né? Sem desmerecer ninguém. Então, o nosso futebol, ele perdeu um pouco de credibilidade mundo afora. A gente aqui mesmo acha que o futebol europeu é muito melhor do que o nosso, e esse Mundial demonstrou que, em igualdade de condições financeiras, eles brincam, né? De gastar dinheiro, de investir, de contratar, com dinheiro muitas vezes que a gente nem sabe a procedência, embora no futebol isso não seja o mais importante. Mas eu vou torcer para o Fluminense, porque eu acho que vai trazer de volta, ou já trouxe de volta, uma grande visibilidade para o futebol brasileiro, e acho que isso é bom para todo mundo, inclusive para o Vasco da Gama, que pretende se tornar novamente uma SAF, que pretende ter grandes investimentos para voltar a estar na elite do futebol mundial. Então, para isso, eu vou torcer para o Fluminense amanhã, e que eu acho que vai ser bom para todo mundo. Muito bom para todo mundo. Seria muito legal ver o Fluminense e Real Madrid na final, ou Fluminense e Paris Saint-Germain, porque muito melhor do que a gente vê Chelsea e Paris Saint-Germain, ou Chelsea e Real Madrid. Tá bom? Pessoal, quero agradecer o carinho de vocês aí, a grandíssima audiência que a gente está tendo aqui no canal.
Vou começar a ler os superchats. Não são muitos, mas vou tentar aqui falar um pouco mais ou responder com um pouco mais de calma a quem está nos prestigiando aqui com a sua mensagem. Aqui, ó. Primeiro, nosso querido e amigo tio Zezé. Boa noite, Ed. Saudações vascaína, ótima live. Vender mando de campo não é bom sinal. Minha opinião, o correto é jogar em casa. Bom, a torcida do Vasco tem dado demonstrações assim gigantescas de que é o 12º jogador. Independente se o Vasco está na primeira, na segunda divisão, se está em primeiro colocado ou em último colocado, se está na zona de rebaixamento ou se está na primeira fase, na primeira página ali entre os melhores colocados do Campeonato Brasileiro. Principalmente porque é o único que nos assusta, né? Aquele fantasma do rebaixamento. Já foram 4, o Vasco por 5 vezes jogou a Série B, mas mesmo assim, independente da posição, o torcedor do Vasco lota São Januário. E acho que não é justo, correto para com esse torcedor ele não ter a oportunidade do retorno do Clube de Regatas Vasco da Gama ao Campeonato Brasileiro depois de mais de 30 dias, né? São 30 dias do último jogo. O último jogo foi no Morumbi, contra o São Paulo. Então, mais de 30 dias, o Vasco tendo a oportunidade de jogar em São Januário, a menos que, e eu não tenho informação disso, a menos que as autoridades aqui da cidade do Rio de Janeiro não tivessem autorizado o Vasco a jogar em São Januário, já que se trata de um clássico. Mas no ano passado, ou nos últimos anos, o Vasco jogou sempre contra o Botafogo em São Januário. Então, acho que não seria nenhum problema. Acho que não foi por determinação do BAP, sei lá, BAP, não sei quem, os órgãos aqui, o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, os órgãos aqui que cuidam da segurança, principalmente nos clássicos. O Rio de Janeiro permite que os clássicos sejam assistidos, né, sejam pelas duas torcidas, desde que eles sejam jogados no Maracanã ou no Engenhão, porque aí eles garantem uma tranquilidade na segurança. São Januário geralmente os órgãos competentes aqui, eles não aceitam que os clássicos seja para as duas torcidas. Não sei qual foi o motivo, imagino que, de um modo geral, seja financeiro. Não me agrada levar o jogo para campo neutro, né? E principalmente para Brasília, onde o Vasco tem um desempenho muito ruim. Então, eu estou com o senhor aí, tio Zezé, eu não concordo, acho que está muito errado vender mando de campo. Mas já falamos sobre isso em outras oportunidades. O Alan Sérgio está mandando aqui, o Adson se machucou, o azar está grande esse ano. Bom, eu vi essa notícia, de que o Adson se machucou novamente. O Adson não vinha jogando como titular, ele entrava de vez em quando. O Adson foi uma contratação do Alexandre, que eu não vou nem falar o nome dele, mas muito porque ele é jogador de um certo empresário, tem muita coisa errada aí. Tanto que
Ele já caiu lá no Cruzeiro, né? Ele foi para o Santos. E cuidado aí, o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. Cuidado, hein? Se ele indicar jogador, procura saber quem é o empresário, porque ele não deixa boas recordações. Apesar da torcida gostar do Adson, ele nunca no Vasco repetiu as atuações que ele tinha com a camisa do Corinthians e que o fizeram ser vendido lá para a Europa. Nesse momento, ele não vai fazer muita falta, embora tenha custado um absurdo aos cofres do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas ele não pôs arma na cabeça de ninguém, ele merece todo o nosso respeito e consideração, e a torcida para que ele se recupere o quanto antes possível, né? Já que ele está machucado, acho que desde o final do ano passado, e agora teve uma outra contusão mais grave, deve ficar mais um tempo afastado dos gramados. Acho que é uma herança muito negativa deixado por esse péssimo dirigente de futebol. Tá bom? Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo a Notícias do Vasco. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco Full aqui pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que tá no mercado da bola em busca de algumas contratações, mas também deve ter algumas saídas. O Ryan tá sendo muito especulado lá na Europa, o jogador que interessa é gigantes europeus. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!